O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como o mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebul, quanto mais aos familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutai aos pés do ouvido, dizei-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis muito mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei a favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, eu pensei que a gente ia se demorar mais em Oséias, nem apareceu nas leituras o tema que eu falei, da comparação entre o matrimônio e a relação de Deus com o povo. É um livro bonito, se vocês puderem ler na Bíblia o livro de Oséias. Sobretudo para quem é casado, é uma boa ideia. Hoje nós começamos a escutar parte do livro de Isaías. O livro de Isaías é um livro todo composto em épocas diferentes. Tem épocas que são do próprio Isaías, tem épocas que são muito posterior, muito depois da morte de Isaías, chamada o terceiro livro de Isaías. O livro tem 3 grandes partes. A terceira parte, sem dúvida, não é do profeta Isaías mesmo, mas de discípulos, uma escola muito depois. O que nós ouvimos hoje é de Isaías mesmo e é a vocação do próprio Isaías. É muito bonito, porque cada um de nós tem uma história vocacional. E as vocações são muito diferentes. Eu sempre gosto de escutar histórias vocacionais, vocações de casamento, como conheceu a esposa, como conheceu o esposo, vocação de freira, de padre, é sempre muito bonito. As histórias vocacionais são lindas e muito diferentes, muito. Cada um tem uma história vocacional e percebe um aspecto de Deus. Eu sempre converso isso com uma amiga minha da Shalom, que foi convertida na Eucaristia. A minha vocação, por exemplo, não tem nenhuma ligação com a Eucaristia. Minha vocação é só com a palavra, o vínculo com a palavra. Estou dizendo isso para entender que a vocação de Isaías, ele fez uma experiência litúrgica, a experiência da beleza da liturgia. Muita gente é chamado na beleza da liturgia. E no caso de Isaías, uma experiência da santidade de Deus, da pureza de Deus, que ele experimenta numa celebração litúrgica. O templo de Deus, em que é uma imagem que ele tem do templo de Deus, totalmente coberto pela presença de Deus. Os anjos que estavam, o Senhor sentado no trono, à sua direita, os serafins, do seu lado, aliás, com 6 asas que cobriam os rostos, 2 que cobriam os pés, e com as outras 2 eles voavam, e eles cantavam: Santo, 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 o Senhor é santo, a terra está repleta de tua glória. Nós cantamos todo dia esse hino na liturgia, e ele vem da vocação de Isaías. Isaías que experimenta a grandeza de Deus e a santidade de Deus no templo.
E diante da santidade de Deus, ele percebe a sua própria impureza. Diante de Deus santo e puro, ele se percebe impuro. E essa é a reação dele. Ele diz: ai de mim, Senhor, estou perdido, sou um homem de lábios impuros e habito um povo também impuro. Ou seja, nem eu sou puro, nem o povo ao qual eu pertenço é puro. Somos impuros. Ele apresenta uma desculpa. Quase todas as histórias vocacionais têm uma desculpa. Eu não sei falar, sou ainda uma criança, sou meio mudo, sou meio gago. Moisés fala que é meio gago, o outro diz que é muito criança. Sempre alguém apresenta uma desculpa. E aqui Isaías apresenta desculpa: eu não sou digno. Muitas vezes eu escuto essa palavra: eu não sou digno. Vou convidar alguém para ser ministro da Eucaristia, às vezes a pessoa diz: eu não sou digno. E eu sempre respondo: então é melhor eu ir embora agora também, porque eu também não sou digno de ser padre, não. Nenhum de nós está aqui porque é digno. Ninguém merece. Não é por méritos que nós estamos aqui. É por graça, é por dom, é por vocação. Por isso, então, quando ele apresenta essa desculpa, eu tenho lábios impuros, então o serafim vem com uma brasa pegada do incenso e coloca na boca dele e diz: agora que isso tocou os teus lábios, desapareceu a tua culpa, teu pecado está perdoado. Aí, nessa hora, ele cai em si e diz: então, eis-me aqui, quem enviarei? Deus pergunta: quem enviarei? Quem irá por nós? Ele diz: aqui estou, Senhor, envia-me. Quem irá por nós? Quem enviarei? Aqui estou, Senhor, envia-me. É uma ocasião bonita para cada um de nós se perguntar pela sua vocação matrimonial, lembrar quando você conheceu sua noiva, sua esposa, o que você experimentou que fez você amá-la tanto e querer dar a vida por ela. E assim, quem é padre, quem é freira, é a mesma coisa. A minha experiência de Deus foi experimentar Deus como absoluto. Tudo mais é relativo. Essa foi a minha grande experiência de Deus quando eu tinha 21 anos. Fomos criados apenas para amar, louvar e reverenciar a Deus. Tudo mais é relativo. Essa foi a grande experiência que eu fiz. Eu tinha 21 anos. Foi a palavra de Deus e a palavra que me fez experimentar que Deus é absoluto, que tudo mais passa. Estou dizendo isso para contar a minha experiência. Agora, cada um faz uma experiência. A vocação de cada um de nós está ligado com uma experiência de Deus. E também o matrimônio. Seria bom perguntar: que experiência é essa? Eu estou dando o nome da minha experiência para ajudar vocês. A minha experiência foi experimentar o absoluto de Deus, o único pelo qual vale dar a vida sem medo de perder. E o meu foi pela palavra. Outras amigas minhas foram pela Eucaristia, pela liturgia. Meu caso não foi nem pela liturgia, nem pela Eucaristia. Foi a palavra de Deus que me chamou. Vamos para a segunda leitura. Segunda leitura, o Evangelho, ele está continuando o sermão missionário. Nos dias anteriores eu expliquei. Capítulo 10º é o capítulo do sermão missionário, ou os missionários do reino. Como são os missionários do reino? Nós já vimos muita coisa. Ontem Jesus os advertia sobre o perigo de serem rejeitados, perseguidos, mas para eles não terem medo do que iam dizer. O texto de hoje é continuação. E ao continuar falando da perseguição, 3 vezes Jesus usa a palavra: não tenhais medo. Não tenhais medo. Primeiro ele diz: se perseguiram um mestre, muito mais razão vão perseguir vocês também. Se ao mestre, se ao dono chamaram de Beuzebu, de demônio, se ele foi comparado com um demônio, é pelo poder do demônio que ele age, também a vocês vão fazer a mesma coisa. Então Jesus está advertindo para o fato de, ao ter sido ele perseguido, também aquele que o segue com certeza vai passar por situações de perseguição. Mas aí de novo a palavra de Jesus: não tenhais medo deles. Eles têm o poder de destruir o corpo de vocês.
mas nenhum deles tem o poder de matar a alma de vocês. Eles podem ter armas, te esperar numa encruzilhada, como muitas pessoas da CPT, da Pastoral da Terra, do CIMI, Pastoral dos Índios, podem esperar nas encruzilhadas para matarem vocês. Mas eles vão matar apenas o corpo. Diz Jesus, tenhais medo daquele que pode matar a alma e julgar vocês no inferno. É muito forte o que Jesus diz. Os homens, a gente não precisa ter muito medo deles. Eles só têm poder para matar o nosso corpo. O pior é o que pode matar a nossa alma. De fato, o pior numa pessoa é que ela perca os seus valores, perca a sua fé, quando ela perca o que está por dentro. Agora, ela pode servir tudo, ela pode ter todo tipo de perseguição, mas quando o que está de dentro, que está bem resguardado, está forte, essa pessoa é capaz de ir para frente sem medo nenhum. E por último, o texto, então, antes da coisa final, fala então de não ter medo mesmo, fala abertamente, fala no telhado. O que eu digo para vocês é para falar abertamente, não tenhais medo. E aí denunciar o que está errado. Os exemplos dos profetas são o melhor exemplo para isso, não ter medo de falar e de denunciar o que está errado. E por último, Jesus então faz um grande convite à confiança. E ao fazer um convite à confiança, ele lembra coisas muito bonitas, né? Primeiro, os passarinhos. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem consentimento do Pai. Então, os passarinhos estão protegidos por Deus. Os lírios do campo, disse Jesus, olhai os lírios do campo, olhai os pássaros do céu. Deus cuida dos pássaros, Deus cuida da natureza, das aves, das plantas, das flores. Então não tenhas medo, vocês valem muito mais, diz Jesus, vocês valem muito mais do que pássaros, do que plantas que são tão bem cuidadas pelo Senhor. Então não tenhais medo, de novo, termina a leitura. Vós valeis muito mais do que muitos pardais. Então, não tenhas medo de dar testemunho diante de mim, diante dos homens, a meu respeito. Não negar o nome de Jesus diante dos homens. E Ele mesmo nunca vai negar o nosso nome diante do Pai. Peçamos a Deus que nos dê essa confiança, né? Guardar bem essa palavra do Evangelho, não ter medo. Eu tenho partilhado várias vezes nas últimas 2 semanas que eu tenho refletido muito sobre o medo e a falta de fé. Nós estamos numa situação em que a gente é muito atacado pelo medo. Uma coisa é ter cuidado, outra é medo. Nós estamos numa situação em que a gente precisa ter muito cuidado. Cuidado, sobretudo, com a questão sanitária. Cuidado em lavar as mãos, cuidado em usar a máscara, cuidado onde tocar a gente colocar álcool gel e tal. Isso não é ter medo, isso é ter cuidado. Medo é a gente criar pânico, né, diante dessa situação. Que a fé em Deus nos ajude a não nos deixar cair em pânico, mas manter essa confiança firme de que nada sai do controle de Deus. Que o Senhor é o grande governador desse mundo. Nada sai do controle das mãos dele.